Texto bíblico, nós estamos em João capítulo 7. Tá? Em capítulo 7, nós temos a seguinte, os 3 versículos, né, que vamos ler hoje, é 37, 38 e 39. Vamos ver o que é que a Bíblia nos fala, né, dentro desse capítulo 7. Nesse capítulo, a gente está falando sobre a oposição que Jesus sofreu lá em Jerusalém, lá na Judeia, né, na festa dos tabernáculos. Né? Essa oposição vai até o capítulo 10. Estamos no 7, vai até o capítulo 10. Então vamos ver. E no último e grande dia da festa, era o fechamento da festa, né? Se pôs Jesus em pé e exclamou dizendo, essa é uma expressão, tá? Se pôs em pé, quer dizer, ele chamou a atenção para o que ele ia falar. Essa é a ideia. Porque em pé Jesus andava o tempo todo, né? Se pôs em pé, para andar tinha que se levantar, então se pôs em pé. Mas a ideia aí é, ele chegou num determinado momento e chamou a atenção para si, tá? E exclamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no interior do seu corpo, da sua vida, da sua existência. E ele disse isto, agora está aqui entre parênteses, né? Entre colchetes, né? É claro que isso aqui é uma opinião entre parênteses, é uma opinião de João Evangelista, falando para os gnósticos, tá? Então, assim, e ele disse isto do Espírito que receberiam aqueles que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não era vindo, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Tá? É uma opinião de João. Então vamos analisar aqui e chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, no momento apropriado, né? Então ele passa novamente a falar, ele chama as pessoas para aquilo que ele está falando, no final da festa dos tabernáculos. E foi um momento apropriado, porque ele falou tudo aquilo e continuou falando e não foi preso e nem foi morto ainda. Então foi um momento mais apropriado dentro da visão dele, visão de onisciente, de onipresente. Ele sabia qual o melhor momento para fazer isso, para que não acontecesse, né, a antecipação da sua prisão e morte. Ter sede espiritual. Quem tem sede, venha a mim. Né? Ter sede espiritual só tem quem se submete ao convencimento do Espírito. Quem tem sede, né, só vai ter sede aquela pessoa que está convencida de que é pecadora diante de Deus. Tá? Então o Espírito convence, eu então me submeto, a partir daí eu passo a ter uma sede. Eu quero resolver esse problema. Quem crê nele, né? Só quem depois do arrependimento. Então só vai se crer nele depois do arrependimento. Como é que funciona? Veja só, o Espírito convence, a pessoa se submete, o Espírito converte. Nessa conversão, né, ocorre aí uma série de mudanças, de ações de Deus para fazer com que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Aí entra a santificação. Tá? Quem é que crê nele? Aquele que passa pelo novo nascimento. Só pela fé que Deus dá. É outra coisa interessante. Não é uma fé desenvolvida, né, intelectualmente, não. É uma fé que Deus coloca no indivíduo. A Bíblia fala isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Tá? A fé é um dom de Deus. Somente para quem passa pelo novo nascimento, quem passa pelo arrependimento. Rios de água viva. Vai estar nele, né, um rio de água viva. Isso quer dizer o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vai estar atuando na vida dessa pessoa, mudando a pessoa, mudando o seu comportamento, mudando o seu coração, mudando sua natureza. Então é uma obra do Espírito de Deus. Isso é o rio de água viva que vai estar nessa pessoa. O Espírito vai produzir o fruto do Espírito. Né? Então tudo isso é essa água viva que vai jorrar
dessa pessoa. O Espírito não vindo. Aí sim, o comentário de João. O Espírito ainda não veio. João está equivocado. Tá? João está equivocado aí. Porque, na verdade, é uma opinião teológica dele, de que o Espírito ainda não estava atuando, tá bom? Mas o Espírito já atuava muito antes de Cristo. O Espírito sempre atuou. Só existe conversão, só existe gente salva quando o Espírito atua. Porque o Espírito tem que convencer, a pessoa tem que se submeter, aí o Espírito opera o arrependimento, opera a conversão e opera a santificação na pessoa. Tá? E isso acontece desde Adão. Então, antes mesmo de Cristo, no Antigo Testamento, eles poderiam não compreender isso, é outra coisa. Ao não compreenderem, não colocavam isso tão claramente na Bíblia. Mas o Espírito de Deus sempre atuou, porque é o próprio Deus. Lembra que não é uma terceira divindade, não é nem uma terceira pessoa, é o próprio Deus se manifestando. Entendeu? O Espírito já atuava muito antes de Cristo, convencendo, convertendo e santificando. O Espírito já atuava com Jesus. Né? Lembra que o Espírito fez João pular, né, na barriga de Isabel quando ouviu a voz de Maria? O Espírito já atuava na época de Jesus, com Jesus, apoiando Jesus. Porque, na verdade, né, o Espírito é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Tá bom? Então, essa opinião de João, não é a opinião dele, ele coloca, mas na verdade não condiz com o ensino bíblico. A gente respeita, a gente não vai criticar, né? Porque os limites de João são os nossos limites. Então não temos que criticar, mas devemos entender dentro do contexto bíblico o que é que a gente pode aprender com isso que João está falando. Tá bom?